Coloca a trilha para mim, fazendo favor, muito obrigado. Eu recebo agora, com essa audiência que está lá em cima, o advogado, político, pai de família, cruzeirense, doutor Mauro Bonfim. Boa tarde. Boa tarde, doutor Mauro Bonfim. Boa tarde primeiramente. A todos do Super I. Super I. O seu programa é extraordinário. Eu quero homenagear você. Obrigado, doutor. E a memória do seu pai, o grande ex-vereador Casca Grossa, Adriano Dias da Silva. Eu costumo dizer que foi o vereador, o único na história de Valadares, que furou sozinho o quociente eleitoral. E hoje a maioria dos candidatos depende da legenda, das coligações, para chegar a uma cadeira na Câmara de Vereadores. O Casca Grossa foi um fenômeno eleitoral de Valadares. Eu estava iniciando aqui como repórter, como radialista em Valadares, e me lembro que, inclusive, que ele foi capa da revista Veja. Tenho essa revista guardada e quero homenagear você, que herdou do seu pai essa veia de grande comunicador. Parabéns pelos programas. E parabéns aqui ao meu querido Toninho Coelho. Seu Toninho Coelho. E eu digo sempre que o Toninho, das grandes aspirações minhas era ver o Toninho prefeito de Valadares, Toninho Coelho, pelo extraordinário exemplo que seu pai, educador, pioneiro, Antônio Rodrigues Coelho, legou a nós todo esse complexo universitário que temos hoje, a Univale. Tudo começou lá com sonhos de pioneiros como Antônio Rodrigues Coelho. Então, obrigado, doutor parabéns Mauro à família do Toninho, ao João Emílio, a todos. Doutor Mauro Bonfim, para começarmos aqui agora essa entrevista, eu falei que já passou aqui a prefeita, tantos outros políticos. O senhor que é advogado, é político, é filiado hoje ao PMN, né? Partido da Mobilização Nacional. Como que o Mauro Bonfim se ingressou na política? Como começou? Como que foi? O que despertou que você foi para a política? Eu sou neto e filho de políticos, né? O meu avô e o meu pai foram prefeitos da vizinha Tarumirim. Costumo dizer que o Raimundo Albergaria, o chamado velho Morimbuixaba, que foi um dos primeiros prefeitos de Valadares, ele foi prefeito lá de Tarumirim e depois foi prefeito aqui. Então nós somos da corrente do antigo PSD, o partido do Juscelino Kubitschek, do Benedito Valadares, que deu nome a essa cidade. Então eu costumo dizer Bendita Valadares, beneditina cidade, que leva o nome do governador Benedito Valadares. Mas como é um nome que já virou um nome além fronteiras, um nome internacional, é essa cidade, governador Valadares, que nós temos que saudar. E eu comecei aqui no rádio, no jornalismo, fazendo a cobertura da Câmara de Vereadores, do fórum local, e isso tudo nos levou não só no lado jurídico, mas também a essa veia da ciência política, do estudo da política, da história da política local, nacional e em todos os sentidos. Doutor Mauro Bonfim, eu sempre começo diferente aqui, contando história, falando da política, e por último eu chego no segundo turno. Mas com o senhor é diferente, eu não posso chegar por último falando do segundo turno, eu tenho que tocar nesse assunto primeiro, que eu me lembro como se fosse hoje, que o senhor colocou um carro de som na rua de Governador Valadares, gravou com a própria voz e colocou, incentivando os adolescentes, 16 anos, a estarem tirando o título para que Valadares tivesse o segundo turno. O senhor acredita que em 2016 vai ter o segundo turno em Governador Valadares? E qual é o benefício para uma cidade como Governador Valadares ter o segundo turno? Olha, é um benefício extraordinário. Governador Valadares entra no seleto grupo das cidades mineiras. São 8 cidades apenas que têm o segundo turno. Isso transforma a cidade na geopolítica. De quantas cidades? Apenas 8. Não, de quantas tem no estado? No total de 853 municípios. Então a cidade começa a ter importância geopolítica, porque Valadares, a região aqui do Rio Doce, lamentavelmente, isso vem dos tempos das coroas, do Dom João VI. Desde que aqui era chamada Áreas Proibidas, essa cidade ficou, a região nossa do Rio Doce, ficou impenetrável para o progresso e o desenvolvimento, porque se temia que aqui passasse o ouro, o diamante para a Bahia, para o Nordeste. Então nós tivemos um processo histórico de atravancar o nosso progresso e desenvolvimento. E agora, com o segundo turno, a cidade se projeta nacionalmente na geopolítica. Isso é importante. E mais do que isso,
É preciso acabar com essa certa hipocrisia de dizer que, estrategicamente vamos beneficiar o partido que está no poder. Nada disso. O segundo turno é esse pluralismo político que vai permitir o lançamento de pré-candidaturas de vários partidos. Isso é bom para a oxigenação da vida política partidária. Eu não estou preocupado aqui que isso vai beneficiar o partido A ou B. É preciso sim apostar no segundo turno e quero fazer uma denúncia aqui muito séria no seu programa. Denúncia agora, troca a trilha aí do Rosa, esse segundo turno já era para ter acontecido em 2012. Aumenta essa trilha aí. Lamentavelmente houve uma farra de transferência de títulos eleitorais para cidades próximas aqui em Governador Valadares. Atenção, o doutor Mauro Bonfim fazendo uma denúncia gravíssima, falando que já era desde em 2012. Nunca se... Teve uma bandidagem de levar, de fazer curriola com prefeitos da região. Para... Dar o dinheiro, comprar mesmo e transferir voto. E olhe bem, eu como advogado, ingressei com 278 ações impugnando transferências eleitorais. E nós não tivemos sucessos aqui na Justiça Eleitoral Local, mas ganhamos no Tribunal Regional Eleitoral. Só que quando obtivemos o êxito desses 278 títulos, que era um quanto bastava para o segundo turno, já havia ocorrido a eleição. E isso não foi mais possível. Mas vamos apostar no segundo turno. Eu quero fazer aqui uma espécie de reflexão, porque seria talvez temerário abrir o processo sucessório agora, porque nós estamos com muitos problemas. A cidade tem problema de segurança, de saúde, problema de assistência social, problema de toda a ordem. Eu não sei se seria até mesmo temerário essa antecipação do processo sucessório. Mas o certo é que o segundo turno é realidade em Valadares. Não pode se fazer essa farra novamente, alguém querer fazer mais uma vez essa farra e transferir alguns títulos de Valadares, sendo que alguns estão sendo cancelados, pessoas estão morrendo, e não pode querer alguém começar a fazer esse trabalho de novo, não? Por exemplo, em 2012, normalmente o INSS, ele informava os óbitos de pessoas falecidas ao IBGE, de 3 em 3 meses ou até semestralmente. Em 2012, pasmem todos, isso foi informado semanalmente. Então nunca se morreu tanta gente em Governador Valadares. Era de 3 em 3 meses, em 2012, foi toda praticamente semana. Toda semana, talvez para que não houvesse o segundo turno. A quem interessa... Então o negócio é bem pesado. A quem interessa não ter o segundo turno na cidade. Nós temos 40 partidos no Brasil. Isso é lamentável. Eu sou contra. Esse tanto de partidos, essas negociações... Eu quero fazer aqui uma sintonia fina no meu comentário. Pode fazer agora. Uma sintonia fina. Até pelo pluralismo político, eu sou democrata, apoio o pluralismo político. Poderemos ter 50 partidos, 100 partidos aqui no país, mas eu defendo uma coisa, que é a cláusula de barreira. A cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, o partido para receber fundo partidário, que é o nosso dinheiro do contribuinte, que está financiando os partidos, e para ter acesso a tempo de televisão, que é uma concessão de serviço público. Esse partido aí não, ele tem que ter cláusula de desempenho, ele tem que ter cláusula de barreira, ele tem que ter desempenho eleitoral, cláusula de desempenho com representação no Congresso para poder ter acesso à televisão e ao fundo partidário. Então, tudo bem, temos 40, 50 partidos, isso é possível. Mas nas grandes democracias nós trabalhamos com essa cláusula de barreira. Isso é algo que o país precisa avançar e, lamentavelmente, a reforma política não cuidou disso. Doutor Mauro Bonfim, advogado, bem conceituado em Governador Valadares, chegou aqui dezenas de perguntas para que eu faça para o senhor. Vou estar repassando ao doutor Mauro Bonfim várias e várias perguntas mesmo estão chegando aqui. Mas eu gostaria de aproveitar que o senhor falasse como um grande entendedor que é da política, das leis, advogado, especialista na área dessa mini-reforma política que aconteceu. Eu quero que o senhor explique no português exato, no popular,
para o telespectador, para os pré-candidatos a vereador que existem em Governador Valadares, para os políticos, as pessoas que estão no meio da política, o que mudou, qual é o prazo que a pessoa tem, o que pode, o que não pode, o que foi mudado de verdade? Olha, de positivo que foi... Qual vereador pode mudar, que não pode, ou capa vereador, capa prefeito, para suplente de deputado, o candidato pode, é o último partido que manda a sua filiação, o que é que aconteceu? Bem, a primeira mudança altamente positiva foi essa chamada farra do financiamento das empresas. Eu sempre defendi que as operações da Polícia Federal, a Lava Jato, o Petrolão, tem muito a ver com isso. São empresas que financiam os candidatos, principalmente os deputados, os senadores, e depois vão lá cobrar a fatura em forma de licitação fraudulenta. Aí 90% das operações da Polícia Federal são em relação a isso. Então foi altamente positiva, e aí sempre o judiciário se transforma numa espécie de um legislador. O Congresso não faz a reforma como deveria fazer. Lá na Câmara dos Deputados, por um maquiavelismo do presidente Eduardo Cunha, ele quis a continuidade desse financiamento das empresas. O Supremo disse não, é inconstitucional. E a presidente da República vetou. Então não teremos financiamento das empresas nas eleições do próximo ano. Isso é altamente positivo. Uma segunda mudança positiva, a questão da filiação partidária. Nós, como nas grandes democracias modernas, na França, por exemplo, sempre defendemos que o candidato não precisaria nem de partido para ser candidato, seria chamada candidatura avulsa. E no Brasil, o que tinha? Um monstrengo de uma lei que obrigava o candidato, a você, candidato que está nos assistindo aqui, a mudar de partido e comunicar com 24 horas sob pena de ficar nula as duas filiações. Isso agora mudou. O que vale agora é a sua espontaneidade, o seu desejo pessoal da sua filiação partidária. E o tempo? O tempo é até o dia 2 de abril de 2016. É o prazo fatal para a filiação para aqueles que desejam ser candidatos. Teria um ano, mas houve na reforma essa ampliação do prazo. Para alguns isso foi bom, para outros foram ruins, né? Os que já tinham montado a chapa de vereador e agora pode sair um ou outro e ir para outro partido, né? Casuísmo, mas até o dia 2 de abril é o prazo fatal. E o vereador para mudar de partido? Bem, vereador com mandato. Isso é lamentável no Brasil. Vamos supor, o Chiquinho está no PSDB e se cogita aí que o Chiquinho pode sair do PSDB. Isso é outra vergonha do sistema eleitoral. Aqui, fidelidade, meu caro telespectador, não é aquele vereador, deputado que seja fiel ao programa e ao estatuto do seu partido, não. Você pode ser fiel desde que você permaneça. Fidelidade no Brasil, infidelidade é para quem muda de partido. Isso é lamentável. Então, traduzindo aqui, se você é vereador hoje, o que aconteceu? O legislador brasileiro é o mais criativo do mundo. Ele criou uma espécie de uma janela que, na verdade, é uma porta escancarada, uma clareira muito grande. Para quem quiser mudar, vai mudar 30 dias antes do prazo máximo de filiação. Então, na matemática, se nós temos dia 2 de abril para filiar, nós temos 2 de março para a mudança, sem perder o mandato. E isso, eu condeno isso. Isso é ruim? Isso é ruim para o processo democrático, porque nós teríamos que ter partidos fortes, partidos com cláusula de desempenho, cláusula de barreira, e aí caminharíamos para o parlamentarismo, um sistema de governo, um sistema de representação, né? O que eu defendo nessa crise de representação? Por que o Norte e Nordeste, o peso lá das bancadas, um voto do Sudeste tem que valer 3 lá no Nordeste? Isso é lamentável. Quando defendemos 21 vereadores aqui, em Valadares, é por isso, é a crise da representação. O vereador Paulinho Costa propôs aí na Câmara Municipal que se diminuísse o número de vereadores de 21, que é para quantos, Rio? 19. Eu mesmo disse aqui que ele ficou até meio brabinho comigo, mas não estou nem não. Que eu achei que ele estava querendo procurar mídia para ele, né? Eu não concordo, eu acho que a cidade, tendo 21 vereadores, estando dentro
da legalidade, eu creio que é bom, temos mais a representatividade, o povo tem mais representantes na Câmara. Qual que é a opinião do doutor Mauro Bonfim? Bem, eu tenho o maior respeito pelo vereador Paulinho Costa, quem desfruta até da sua amizade, é um valoroso vereador, mas também absolutamente, ele está redondamente equivocado. Nós precisamos ampliar essa representação. Uma cidade com praticamente 300 mil habitantes, 21 é um teto constitucional e isso não vai traduzir, meu caro telespectador, tem 42. em diminuição nenhuma, em aumento nenhum de gastos. Não aumenta nada. Não aumenta nada. Não aumenta nada. Se quisermos controlar, vamos controlar a verba indenizatória dos vereadores, vamos controlar os gastos do custeio da Câmara, mas o orçamento é fixo, a base de cálculo é sempre do ano anterior. Então isso não aumenta absolutamente nada para o impacto no orçamento do município. Defendo os 21 vereadores, acho que a cidade precisa pensar alto, Valadares tem que pensar localmente e agir globalmente. É uma cidade metrópole, uma cidade de 300 mil habitantes, 21 vereadores aqui, está realmente dentro de uma representação política razoável, dentro da proporcionalidade. E, aliás, temos que botar o dedo na ferida e uma reforma política, aí dependeríamos de uma emenda constitucional, de alterar todo o processo do sistema de representação do país para acabar com aquilo que os militares fizeram. Eles inflaram as bancadas do Norte, Nordeste e até dos territórios, onde até ex-presidente da República se elegeu senador por um território, lá do Amapá, e isso está realmente asfixiando a representação aqui no Sudeste, onde a população é maior. Nós temos povo, e onde tem população, densidade habitacional, é isso que tem que ter a representação correta. Olha, daqui a pouquinho eu vou perguntar ao doutor Mauro Bonfim se ele é um pré-candidato a prefeito em Governador Valadares ou se ele vai apoiar alguém, quem ele vai apoiar. Vou falar do André Merlo, falar do Mourão, falar do grupo do Hélio Gomes, falar do Eduardo Lage, Silvano, falar de todo mundo. Uma pergunta aqui agora. Rapaz, sou advogada, parabéns pelo seu programa, está na boca do povo. Ele é advogado aqui da TV. Manda o seu nome que eu falo o seu nome agora. Pergunta aqui, boa tarde. Quero saber do doutor Mauro Bonfim o que ele acha das eleições da OAB em todo o Brasil, principalmente em nosso governador Valadares. Doutor César Damásio, que mandou. Perfeito. Olha, eu represento a Ordem dos Advogados do Brasil com muito orgulho, sou advogado militante há mais de 25 anos e a OAB nacional, a nível nacional, ela precisa se adaptar, porque nós temos um presidente nacional da OAB que é biônico, ele não é eleito em eleição direta, mas felizmente aqui nos estados, nas chamadas subseções dos estados, nas subseções regionais, nós temos eleições diretas e teremos eleições diretas agora no dia 21 de novembro. E em Governador Valadares, a propósito da pergunta, nós temos aí um excelente candidato a presidente da OAB, que é o Padilha, o advogado que tem o apoio, pelo menos o meu apoio como advogado militante. Ah, você apoia o Padilha, né? O Padilha. E a nível nacional... Quem são os outros, eu gostaria... O outro é o Elias, que é o atual... O atual, né? É o atual presidente. Citar o nome eu gostaria até de fazer uma reflexão. A Ordem dos Advogados do Brasil, com Marcelo Lavener, juntamente com Barbosa Lima Sobrinho, Márcio Tomás Bastos, grandes presidentes que passaram por lá, a OAB foi sempre a defensora dos direitos civis, dos direitos dos cidadãos e trabalhou até mesmo na questão do impeachment do ex-presidente Fernando Collor. E hoje nós temos, lamentavelmente, um sistema da OAB nacional que eu condeno. E gostaria de dizer claramente no seu programa, o presidente nacional da OAB, ele não é eleito pelo voto direto, é biônico. E nós temos que dar exemplo. Como seria esse voto biônico? Por conselhos, e com isso concentra os presidentes nacionais, sempre de São Paulo, do Nordeste, Minas Gerais tem sido prejudicada com isso. Então eu defendo a eleição geral também do presidente nacional pelo voto direto. Nacional. Como acontece aqui nos estados e nas subseções, como a de Governador Valadares. Mauro Bonfim, eu vejo muita gente... Pode tomar água, tranquilinho aqui. Eu também vou parar para tomar água, viu? O programa tá bombando. Só para encerrar esse assunto da OAB aqui, algumas pessoas alegam que é inconstitucional essa prova da OAB.
O que o senhor acha? Não, eu defendo a prova. Eu defendo pela qualificação e isso tem sido realmente a prova da OAB, é uma prova de fogo, é uma prova realmente... Eu faço medicina, termino tudo ali da medicina e eu não faço uma prova. Sim, mas a medicina, por exemplo, os conselhos de medicina, eles são conselhos rígidos, fechados. A OAB nisso dá um exemplo da qualificação, da seleção dos seus profissionais. Esse dinheiro que é arrecadado, ele é investido em quê pro advogado? Pois é, o advogado... Nas provas, né? O advogado tem hoje a sua caixa de assistência, tem pecúlio, tem previdência complementar. O que nós temos que fazer sempre é a lisura e transparência nas contas da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque não pode ser casa de ferreiro e espeto de pau. Primeira entidade a dar exemplo é a OAB. A OAB tem que ter as suas contas com lisura, com transparência, com publicidade, com a responsabilidade fiscal, como acontece em qualquer gestão do dinheiro de uma classe, de uma entidade. Eu sou realmente a favor da permanência dessa prova. Essa prova realmente em Minas Gerais, por exemplo, é rigorosíssima, mas isso tem proporcionado uma seleção, porque imagina, nós temos centenas de faculdades no Brasil. Na Inglaterra temos 8 faculdades de direito, no Brasil são mais de 1000. Então, como vamos selecionar esses profissionais que irão militar no mercado? Então, a prova da OAB, eu sou a favor da continuidade. Meu amigo Milhouse Alves de Souza Cruz Pinto da Silva Sauro, juntamente com o Rildo do Hospital, meu amigo Timonato, todos que estão aqui agora participando com a gente, a Maria Carolina lá em Belo Horizonte também participando com a gente. Alô, Maria Carolina, então eu pergunto para te fazer aqui agora, doutor Mauro. Mas antes disso, deixa eu ver o que a menina mandou aqui no grupo aqui, da política aqui. Rapidamente, quero pedir perdão ao Mauro, porque eu pego o celular toda hora, eu explico aos telespectadores que não é uma falta de ética nem de respeito, é para me ler as perguntas. Tá bom, doutor Mauro? Cadê, gente? Que a menina mandou aqui agora? Ah, tá. Parabéns, Hércules Dias. A cada dia que passa, você tem mostrado que a cidade precisa saber, conhecer os políticos e a verdadeira política de Valadares. Que bom que os valadarenses têm essa oportunidade. Acompanhe o seu programa e os debates aqui do grupo. Interagir com respeito sempre é bom. Parabéns, Fabiana Farias, ouvidora geral do município de Governador Valadares e vice-presidente do Partido Verde. Fabiana, vice-presidente do Partido Verde, nos acompanhando agora. Pergunta agora. Milhouse! Troca a trilha agora, fazendo favor. A trilha de desespero agora. A trilha para assustar o doutor Mauro Bonfim, o Nato, o Rildo e ao telespectador. Aumenta ela para mim, fazendo favor aí, meu filho. Essa mesmo. Essa que é boa. Mauro, já que você está afiliado ao PMN e também é pré-candidato a prefeito, explique como está a situação do PMN na cidade, já que pelos comentários existem 3 grupos disputando a legenda na cidade. Qual será o futuro do PMN? Qual grupo será responsável pela organização do PMN para as eleições do ano que vem? Eu sempre aprendi uma frase em política: onde há grandes ambições, não há grandes soluções. O Partido da Mobilização Nacional, ele teve um grande líder, um pensador, um filósofo, foi Celso Brant. E hoje ele tem um comando da doutora Thelma, que é uma presidente nacional que leva o partido com mão de ferro. Eu espero que o PMN encontre o caminho da mobilização, o caminho da convergência de propósito. Então, não estou preocupado com essa disputa de grupos. É claro que nessa nossa abordagem de composição e conversa com várias legendas, nós mesmos já temos sido convidados por outras... Mas tem esses 3 grupos disputando mesmo ao PMN em Valadares? Parece que há... Eu acho que é o pessoal do Hélio Gomes, né? Que é o Clóvis, que está no momento. O caso você também, né? O nosso amigo Timonato, que está aqui presente aqui também. E quem seria a outra pessoa? O Ricardo Assunção. Então teria o Clóvis... Vamos falar o Hélio Gomes, né? Como é que você falou, hein? Fala que eu falo aqui, hein? Bem, a questão... Fala que eu falo! A questão do PMN, eu quero fazer uma explicação rápida aqui. Por que a minha opção até então no PMN? No momento que eu estava no PPS, haveria uma fusão dos 2 partidos. Inclusive, eu fui um dos idealistas dessa fusão. Lá, né? Não, para um partido que se criaria chamado Mobilização Democrática. Então, eu quero explicar porque eu pretendo sempre manter uma certa coerência
procuro sempre manter uma coerência política. No momento em que o PMN iria se fundir com o PPS, partido a qual estava afiliado, e que fizemos, você mesmo foi pré-candidato conosco, elegemos um vereador de forma inédita, com 780 votos, com menor quociente. Vereador Zé Iderlan, provando... nunca me falou nem muito obrigado. Isso, e todos os 32 pré-candidatos foram decisivos na eleição do Zé Iderlan, a verdade é essa. Bem, no momento que iria fazer essa fusão, e nós optamos pelo PMN até para fazer uma pregação em todo o estado e aqui na região do Vale do Rio Doce sobre a mobilização democrática. E o número dessa fusão ficaria com o PMN. Enfim, elegemos aqui o vereador Levi, presidente, né? Um trabalho excelente do Nato com a sua equipe, do Kelinho com a sua equipe. Temos um grande número de filiados. Hoje o partido é presidido pelo Clóvis, ligado ao grupo... Irmão do Hélio Gomes. Do Hélio Gomes. E há uma tentativa do vereador Ricardo Assunção de conversar com o PMN. Nós estamos abertos a esses diálogos de convergência de propósito, mesmo porque sei que o empresário Hélio Gomes está empenhado hoje em ajudar na montagem do chamado Bloco Independente. Esse Bloco Independente, ou Frente Ampla, como eu qualifico, ele tem a minha simpatia, porque é um dos pontos que talvez nós vamos entrar de maneira mais direta. Eu tenho sérias reservas com essa dualidade, esse dualismo PT-PSDB em Valadares. Eu creio que é um momento de quebra de paradigmas e por isso o segundo turno é altamente salutar. Precisamos no primeiro turno de lançamentos de várias candidaturas, de vários partidos, para oxigenar o ambiente político e partidário da cidade e até com bons nomes aí. Temos bons nomes a serem colocados nesse processo político eleitoral da cidade. São alguns nomes. Bem, eu posso mencionar, parece que esse rapaz Marcelo da Projecom, Marcelo da Projecom, Edivaldo Soares. Bem, né? Tem Renato Fraga. Enfim, nós temos nomes, né? Quem? Euclides Petersen. Isso, né? Eu tenho alguns nomes da minha predileção, embora estão fora da política, né? Citei aqui o Toninho Coelho. E cito sempre o Zé Altino Machado. Zé Altino também Machado. Eu acho que eu sou fã do Zé Altino pela história dele, enfim. Creio que... Gilson Terra, um excelente perfil. Nós temos muitos nomes, né? Agora, é claro que hoje eu não seria tolo e leviano de não reconhecer no doutor Bonifácio Mourão um dos principais líderes da política de Valadares, talvez hoje o nome de grande expressão do PSDB e de maior densidade eleitoral da cidade, embora eu não concorde com esse dualismo PT-PSDB e estarei mais simpático a fazer parte de uma frente ampla de partidos, embora, repito, podemos definir os candidatos talvez quando o relógio da catedral bater a 18ª, a sexta badalada do último dia 2 de abril de 2016, porque acho prematuro, às vezes, abrir um processo sucessório numa cidade como Valadares, que tem problemas dramáticos. Eu sou muito sensível com os problemas da cidade. Por que não apresentarmos esse grupo independente, uma plataforma para a cidade sustentável, onde os partidos vão apresentar projetos e propostas para a cidade, deixando as pré-candidaturas e os nomes naturalmente para serem colocados no momento certo, no momento adequado. Doutor Mauro Bonfim, quantos e quais partidos o senhor sabe que fazem parte dessa frente ampla? Bem, pelas informações que têm nos chegado, nós já temos 10 partidos, no mínimo, fazendo parte dessa frente ampla. E há possibilidade de um crescimento, de um aumento desse número de adeptos desse movimento, né? Meu amigo Milhouse, ou então Walter, que esteja aí agora, fazendo favor, coloca a trilha para mim. Isso, aumenta essa trilha, fazendo favor, que eu vou fazer a pergunta. Pode aumentar mesmo.
Eu quero fazer uma pergunta, é a outra trilha, não é essa não. Quero fazer uma pergunta ao doutor Mauro Bonfim, pergunta essa que os telespectadores também querem saber. No mês que se passou, a imprensa foi convidada para estarem no auditório da Associação Comercial, na Avenida Minas Gerais, onde o PSDB promoveu um café da manhã com a imprensa, a qual se apresentou André Merlo como filiado ao PSDB. André Merlo, que tinha uma pré-candidatura praticamente 100% garantida no PDT. Doutor Mauro Bonfim, o senhor acha que o André Merlo ele corre um risco de, na hora H, ele não ser o candidato do PSDB, eles chegarem com papel que a pesquisa está mostrando que é o Mourão, vamos ter que lançar com o Mourão, fica aí, pegar o André Merlo e colocar debaixo do balaio? O senhor acha que ele tem essa possibilidade de, na hora H, ele não ser o candidato, ou o Mourão não faria isso com ele e o grupo não faria isso com ele? Bem, o André Merlo, sem dúvida alguma, é uma grande figura hoje política da cidade. Teve um desempenho extraordinário nas eleições de 2012, merece o nosso aplauso, merece a nossa admiração pela sua colocação no processo político. Agora, é uma avaliação pessoal minha. Eu creio que chega a ser um pouco temerário adentrar em questões internas de outros partidos. Eu não pertenço ao PSDB, eu tenho sérias restrições a essa continuidade dessa dualidade desses dois blocos, PT e PSDB na cidade. Eu acho que na hora de quebrar isso. Mas creio, na minha avaliação pessoal, que o André Merlo pode ter dado um passo equivocado, ou seja, um na tiro sua no pé. filiação ao PSDB. Ou seja, um tiro no pé. Porque na última eleição, o PSDB, para prefeito, teve 27 mil votos. André Merlo, 37. Em quarto lugar, né? O doutor Augusto, 27, doutor Rui Moreira, 30 e Elisa, 40 e alguns mil votos. E eu separo sempre, por até questão de justiça e honestidade intelectual, nós temos que separar esse desempenho do PSDB em 2012 da figura do Bonifácio Mourão, que realmente sempre é um grande... Tanto é que depois ele teve mais de 40 mil votos. Como deputado, como prefeito, foi muito bem votado. E, aliás, o doutor Mourão, eu sou do tempo de atuação frequente aqui Abaixa a trilha um pouquinho, como repórter político do Raimundo Rezende e do Ronaldo Perim. Meu padrinho, Raimundo Rezende. Certo. E até digo que depois do Israel Pinheiro, na década de 60, que tinha fazenda aqui em Aimorés, por incrível que pareça, o governador que mais ajudou o Valadares indiretamente foi o Francelino Pereira, porque no tempo do Raimundo Rezende e do Ronaldo Perim, eles conseguiram o programa Cidades Intermediárias com investimentos do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Eduardo Lage sabe muito bem disso que eu estou dizendo. E, na verdade, Raimundo Rezende criou o Ronaldo Perim e Ronaldo Perim criou a figura de Bonifácio Mourão, que era o vice-prefeito, era advogado, professor da faculdade. E o Mourão realmente soube fazer uma bela gestão no seu mandato e está aí como representante do PSDB. Agora, é claro que até as pedras da rua de Valadares, até o Unistar de Valadares sabe que o nome do PSDB para uma disputa eleitoral com o PT é o do Bonifácio Mourão. Então, acredito que... Ele corre esse risco? Acredito que corre, sim, evidentemente, porque qual o político que não quer encerrar a sua carreira, talvez pelo implemento da idade, com mais um êxito eleitoral? Por que eles fariam, então, esse convite para o André ir para o PSDB? Bem, é algo que o PSDB precisa responder. Eu creio que o André Merlo, no PDT, ele está com a campanha feita. Ele teve uma bela campanha, um belo apelo publicitário, como novo, com uma identidade muito grande com a cidade. É um empresário de sucesso, uma pessoa séria. Conheço a família do André, desejo muito sucesso a ele no PSDB, mas acho um risco calculado politicamente que ele está correndo num partido que tradicionalmente recebe a influência do Estado e nacionalmente. Por exemplo, Aécio Neves vai querer colocar o dedo na sucessão de Valadares porque, estrategicamente,
Valadares está entre as 10 cidades de Minas Gerais mais importantes e uma das 50 do país. Então, o ex-governador Aécio Neves vai interferir nesse processo sucessório aqui e pode chamar para a disputa o Partido dos Trabalhadores e, com isso, o nome colocado é o do Bonifácio Mourão. Não que eu estou subestimando a capacidade do André Melo de até o momento da convenção convencer de ser o candidato. Olha, o Maurício Neves manda um abraço especial para você. O Mazinho Neves também manda outro abraço. O Dr. César Damásio nos acompanhando, obrigado. Dr. Jean Vitor Fante, delegado de Polícia Civil em Governador Valadares. A nossa amiga Fabiana, Gilson Terra, Júlio Salles acompanhando a gente. Vereador Leonardo Silva Glória, Albino de Oliveira, Marcos Fraga do IMEST, ligadinho com a gente. Ô Timonato, tem alguma pergunta que eu faça para o doutor Mauro Bonfim? Pode falar que eu transmito aqui. Se tiver alguma pergunta... Não, ele não deixou claro se ele é um pré-candidato, se ele vem mesmo, por qual legenda. Ah, tá. Então vamos fazer essa pergunta agora e depois o pau quebrar aqui. Quero saber ao doutor Mauro Bonfim, agora, em alto e bom som, perguntando ao advogado, ao político, doutor Mauro Bonfim. Doutor Mauro Bonfim, o senhor é um pré-candidato a prefeito em Governador Valadares? André Melo deveria voltar para o PDT. Você acha que, primeiro, André Melo deveria voltar para o PDT? Não só para o PDT, mas quantas legendas em Valadares não gostariam de ter um quadro extraordinário que provou grande densidade eleitoral como André Melo. Vários partidos, não só o PDT, como outros partidos gostariam de ter o André Melo nos seus quadros. E ele terá, evidentemente, até o dia 2 de abril para se definir. Quanto à pergunta da minha pré-candidatura, eu acho que o tempo em política, ele é fundamental. Aquela ampulheta do tempo, imaginamos aquele objeto antigo onde a areia do tempo vai caindo para a definição. O dia 2 de abril... Quem tem tempo não tem pressa. O dia 2 de abril é uma data provável de grandes definições e mais do que isso, a mini-reforma eleitoral, ela diminuiu o tempo das campanhas. Teremos uma campanha recorde no próximo ano de 45 dias ou até 30 dias. Então eu acho um pouco prematuro para abrir o processo sucessório. Acho prematuro pelos problemas que a cidade tem vivido, em violência, em saúde pública, principalmente, segurança. Agora, qualquer filiado a partido político, ainda mais um advogado que tem uma militância nesse meio político, gostaria da oportunidade de ser pré-candidato em Valadares. Então, o meu nome está aí à disposição, não só do PMN, temos conversas com o PRTB e até mesmo com o partido novo que está surgindo aí, que é a Rede da Sustentabilidade, então, para a qual o senhor eu tenho muita simpatia. Então, atenção, câmera aberta aqui. Então, o senhor já tem uma pré-conversa com Rede, é o Rede, esse mesmo? Isso. E qual outro partido? PRTB, que é do nosso amigo Timonato, né? Então, o seu nome está à disposição. O senhor coloca o nome, Mauro Bonfim coloca o nome à disposição como pré-candidato a prefeito de Governador Valadares. Sim, eu posso estar entrevistando aqui agora Mauro Bonfim e falar aqui agora na minha fala como um pré-candidato a prefeito. Sim, eu coloco o meu nome à disposição, mas eu quero deixar bem claro, e aqui estou mandando um recado muito claro. Coloco o meu nome à disposição, mas não em prateleira à venda, não em rótulo. Porque, lamentavelmente, no Brasil, os partidos estão significando balcão de negócio. Estão usando partidos para fazer negócio. E temos que acabar com isso. Eu acho que Valadares precisa de maturidade política, precisa de, realmente, como eu disse, ampliar esse leque, oxigenar a vida política, mas não podemos fazer da política o reino dos maus. O cidadão e cidadã está cansado disso. A política tem que voltar a ser o reino dos bons. E essa questão aí de eliminar o dinheiro nas campanhas das empresas, isso vai fazer com que as pessoas voltem a se reencontrar e a ter mais gosto pela política, porque o desencanto é geral. Entendeu? Essa podridão, essa bandalheira, o que estamos vivendo em Brasília. Vamos falar de impeachment daqui a pouquinho. Doutor Mauro Bonfim, verdade que está cotado para ser candidato a prefeito da cidade de Tarumirim? Bem... Pesquisas indicam 56% de aprovação em sua candidatura em Tarumirim. Sim, mas isso é uma generosidade da terra que eu saí de Tarumirim com
12 anos de idade, vim estudar aqui no Colégio Bituruna, no Imaculada, depois me formei na Faculdade de Direito. Passei aqui por vários órgãos de imprensa, emissoras de rádio. Tenho muito orgulho de ser eleitor em Governador Valadares. Então é a generosidade do meu povo, né? E realmente isso me deixa muito satisfeito e feliz, que é a terra onde o meu avô e o meu pai e os albergaria que ajudaram a fundar Valadares realmente edificaram e construíram muitos benefícios naquela bela cidade. E quero aproveitar a sua audiência para mandar aí um grande abraço para todos os meus amigos e amigas de Tarumirim. Meu amigo Milhouse, câmera aberta, fazendo favor, olha aqui, ó. Eu vou pro intervalo comercial em nome da Bela Fit, em nome da Brazuco Wester Uno, da Chácaras Miura, da Espaço Grill e também da Frigoleste. Um abraço, tá acompanhando a gente agora, André Diniz, viu? Um dos proprietários aí do grupo Coelho Diniz, em Governador Valadares. Outro nome bom também. Outro nome bom, hein? E vou voltar, pode deixar aberto mesmo, vou voltar te perguntando agora sobre o peso que o senhor acha que tem ou se não tem o grupo do Hélio Gomes e Governador Valadares, se é decisivo ou não nas eleições de 2016. Vamos voltar falando sobre Leonardo Monteiro, Ricardo Assunção e tantas outras pessoas em Governador Valadares, para a gente fazer aqui um apanhado geral. E tem algumas perguntas-chave que eu vou perguntar para o doutor Mauro Bonfim aqui, viu? Eu vou para o intervalo comercial, é 30 segundos só, 30 segundos, tempo da gente tomar uma água, tomar um cafezinho pretinho da cor do Juscelio Araújo e voltar já já. Meu amigo Milhouse, roda o intervalo comercial e eu volto com todas essas perguntas ao doutor Mauro Bonfim, que é um pré-candidato a prefeito em Governador Valadares. Quero também mais uma pergunta do meu amigo Timonato, que está aqui, presidente do PRTB em Governador Valadares e do filiado ao PSC, pré-candidato a prefeito em Governador Valadares, Rio do Hospital. Se você quiser, vereador, rapaz, se você quiser mandar sua pergunta também, pode mandar por esse WhatsApp aqui que eu vou fazer o Mauro Bonfim, hein? Intervalo comercial, eu volto já já. Ó, coisa boa, voltamos, hein? Pode voltar nessa câmera aberta aqui mesmo, meu amigo Walter, obrigado, ao Milhouse, aos telespectadores. Tem algumas perguntas para fazer aqui agora. Tem uma pergunta, corta para outra câmera, fazendo favor aí, para o meu amigo o Timonato, presidente do PRTB em Governador Valadares, que se encontra aqui. Isso, os dois aí mesmo. Deixa eu consertar essa câmera para eles aqui. Tá aqui os dois aqui, o Timonato. Deixa eu ver aqui, pera aí. Beleza. O Timonato e meu amigo Rildo do Hospital. O Timonato, pergunta ao doutor Mauro Bonfim. Pode fazer nesse microfone aí. Boa tarde a todos, telespectadores. Boa tarde ao doutor Mauro Bonfim, grande liderança do leste de Minas. Boa tarde, Hércules. Na verdade, doutor Mauro, como a gente sempre... Não é novidade para a gente quando ele coloca o nome dele como pré-candidato em 2016, até mesmo porque a gente conhece a trajetória, o seu potencial político, não só em Valadares, como em toda Minas Gerais. A minha pergunta para ele é o seguinte: a gente sabe que política se faz, uma candidatura se faz com grupo. Ele bem colocou aí que o Rede tem namorado, né, tem o convite do Rede, mas ele tem um grupo, inclusive eu considero do grupo, né, do PMN, do qual eu sou filiado também, né, nas últimas eleições para deputado, o PMN, o vereador Levi, com todos os filiados do PMN, nós fizemos um trabalho para o doutor Mauro. Se não foi um trabalho, talvez, da grandeza que ele esperava que fosse, mas pelo menos foi o que deu para a gente fazer. Solta só o microfone um pouquinho, segura só no fio aí, pode continuar falando. Eu quero perguntar para o doutor Mauro o seguinte: ele indo por Rede, ele vai construir um novo grupo ou ele vai abandonar o grupo que sempre esteve do lado dele desde 2000, desde a época de PPS, que mesmo antes da possibilidade de fusão dos partidos, o PPS e o PMN sempre trilhou junto, sempre com propostas, com encaminhamento, inclusive fazendo naquele momento os únicos dois partidos, é bom que ressalvar, que fizeram uma verdadeira oposição e cobrança do primeiro mandato de governo da prefeita Elisa Costa, foi o PMN juntamente com o PPS, do qual o doutor Mauro era o presidente. Esse grupo de PPS, PMN, ficaria para trás caso ele aceite o convite do Rede? Pode responder, doutor Mauro. Bem, eu quero cumprimentar... Pode voltar para cá. Quero cumprimentar o meu amigo Nato e dizer sobre a pergunta dele, absolutamente, Nato. Eu tenho uma tradição e lealdade que herdei do meu avô e do meu pai, que é ser grato
ser fiel e ser leal aos meus amigos, aos nossos companheiros e amigas. E realmente, quando eu mencionei a rede da sustentabilidade, é natural que um partido novo, um dos últimos partidos aprovados pelo Tribunal Superior Eleitoral, que ainda nem tem direção estadual, inclusive, o Rede não nomeou a sua executiva em Minas Gerais. E é evidente, Nato, que com esse cuidado que eu tenho com a coerência de ter participado ativamente da possível fusão do PMN com o PPS, eu quero manter ao lado desse grupo. Creio que é um grupo com um contingente muito grande de filiados em Valadares e pode ficar absolutamente tranquilo que talvez esse convite da rede seja apenas uma mosca azul que esteja zumbindo nos ouvidos, mas mantenho-me fiel a esse grupo e caminharemos juntos, com certeza, na política de governador Valadares. E repito, com este test drive, que será pela primeira vez o segundo turno, a grande vedete, a grande novidade das eleições de Minas Gerais, meu caro Zé. Em Minas Gerais, hoje, a grande novidade é o segundo turno do governador. Então, os olhares da geopolítica nacional e estadual estarão voltados para essa cidade. Doutor Mauro, não acha que Mourão já seria um nome que já deu o que deu em governador Valadares? Não seria melhor um nome novo como André Merlo para governador Valadares? Pergunta. Bem, é evidente, eu citei o doutor Bonifácio Mourão, que realmente é uma liderança que não podemos deixar de reconhecer. O André Merlo é um grande nome que está surgindo, né, já teve um grande desempenho em 2012, e temos outros nomes pré-colocados. Eu creio que a grande novidade do debate será o lançamento de candidaturas no primeiro turno. E, sinceramente, não venham com esse discurso que vai favorecer o Partido dos Trabalhadores ou vai favorecer o PSDB, o fato do lançamento de várias candidaturas. Ou a cidade realmente coloca aí o surgimento de novas lideranças no seu processo eleitoral, ou então não há razão de ser para o segundo turno. Todo partido, ele almeja chegar ao poder executivo. Agora, o grande problema é como chegar ao poder, né? O caminho da ética para se chegar ao poder. Hoje se chega ao poder a todo custo. Partidos que os filiados levantavam bandeiras por romantismo, hoje levantam por dinheiro e muito dinheiro. Então, é natural que o partido queira conquistar uma prefeitura, uma cadeira na Câmara de Vereadores, mas é preciso ter reflexão e realmente para se pensar que isso tem que ser feito por um caminho ético. E ética hoje é uma flor rara no pântano da política valadarense e da política brasileira. Eu quero agora que o meu amigo Rio do Hospital faça uma pergunta aí pro doutor Mauro Bonfim. Pode cortar para a câmera do Rio do Hospital aí, juntamente com o nosso amigo Timonato, presidente do PRTB em Governador Valadares. Meu amigo Rio do Hospital, pré-candidato a vereador, qual a sua pergunta ao advogado político doutor Mauro Bonfim? Boa tarde, Hermes. Boa tarde, doutor Mauro, Timonato. Estou meio tímido aqui, porque sentar perto do cara com a camisa do Cruzeiro, não me sinto muito. Você está feliz, hein, Rio? Eu não sinto muito bem, não. Mas, doutor Mauro, vamos voltar lá, que é a parte interessante, por aí estar formando um grupo de pré-candidatos a vereadores para 2016, e eu ainda estou engasgado com o vereador Paulinho Costa. Você está engasgado com o vereador Paulinho Costa? Eu acho que foi muita demagogia da parte dele e ele usou a Câmara como palanque político, e eu gostaria de estar passando essa pergunta para o senhor aqui, para o senhor estar respondendo para todos nós, quanto à diminuição das cadeiras, de 21 para 19. A gente sabemos que o repasse é o 6%, esse aí não vai ser diminuído. Por que não? Se poderia também aumentar o número de vereador e com esse mesmo repasse de 6% para pagar esses vereadores. Quer dizer, diminuiria o salário do vereador. Acho que essa proposta seria mais viável, já que está falando em economia, a gente ia ter mais representantes na nossa cidade, se a gente tivesse lá 25, 30 pré-candidatos, e o vereador vem e me fala que é para economizar, se o dinheiro é o mesmo, e vai reduzir, vai sobrar mais dinheiro
viagem, para as farras. Então eu acho, vereador, que gostaria que o senhor desse a opinião, se poderia estar aumentando sim e com o mesmo dinheiro pagaria mais representante para a nossa cidade. Essa é a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor, se é viável. Você acha que é viável, Mauro Bonfim? Extremamente viável. Veja bem. A diminuição? Não, né? A diminuição não. Eu creio que não há tempo hábil para isso. O artigo 16 da Constituição Federal é muito claro. As regras que alterem o processo eleitoral devem estar aprovadas um ano antes das eleições. Por isso que a mini-reforma foi sancionada numa edição extraordinária do Diário Oficial da União no dia 30 de setembro, para se atender a esse princípio da anualidade de um ano antes. Então hoje nós estamos praticamente no mês de novembro e já não há tempo hábil de se alterar até mesmo a remessa de dados para o Tribunal Regional Eleitoral quanto ao número de vereadores. Então acredito que 21 vereadores que está fixado atualmente é um número que é condizente com a proporcionalidade, com o número de habitantes de uma metrópole como Governador Valadares. Agora, se quisermos evoluir, vamos pensar no exemplo da Suécia, onde a presidente Dilma teve aí esses dias. Na Suécia, os parlamentares, os vereadores, os deputados, eles exercem uma função pública. Eles só têm uma mera ajuda de custo para ir no dia das sessões. Eles não são remunerados. Cada parlamentar, cada vereador, deputado exerce a sua função normalmente. Então, se é para evoluir, vamos evoluir nesse sentido, de fiscalizar o custeio da máquina da Câmara. Agora, 21 vereadores, ou 19 ou 17, o orçamento é o mesmo. É a base de cálculo da receita arrecadada do ano anterior. Então, acredito que essa proposta é equivocada e somos a favor da permanência dos 21 vereadores. Existem alguns grupos aí políticos em Governador Valadares. Queria perguntar ao doutor Mauro Bonfim, qual que é o peso, eu disse que estaria perguntando, o senhor acha que o grupo do Hélio Gomes ele é decisivo nas eleições de 2016, sim ou não? Ou se apenas participa como outros grupos participam também? Ou se esse grupo verdadeiramente é decisivo ou pelo número de votos ou pelo potencial financeiro do Hélio Gomes, enfim? Bem, a questão de ser decisivo é uma variável muito difícil de ser avaliada em se tratando de 2 turnos. Agora, é um grupo que tem um peso significativo, sim. Eu ainda não tenho feito uma participação muito envolvente nesse chamado grupo independente, ou bloco independente, ou frente ampla, como costumo chamar, que já conta com adesão de cerca de 10 partidos, mesmo porque nós temos que conversar com os filiados, com os amigos, com os partidos. Agora, é um grupo, o grupo do empresário Hélio Gomes, realmente tem um peso significativo. Mas não vou dizer decisivo, não vou dizer, eu acho que decisivo ninguém tem hoje, com essa incógnita, com essa grande caixa de surpresa que será o segundo turno, eu não posso dizer que ninguém hoje tem uma participação decisiva, mas uma participação importante, de densidade, de relevância, eu posso afirmar sim que o grupo do empresário Hélio Gomes tem. Quem são os articuladores políticos, na sua opinião, em Governador Valadares? Pessoas que participam das articulações. Bem, isso com um grande número de partidos, fica difícil esse desenho. Nós temos da parte do Partido dos Trabalhadores, que está hoje no Poder Executivo, temos da parte do PSDB, evidentemente, a grande liderança do Bonifácio Mourão, e agora com o André Merlo, né? São 2 nomes significativos. Temos o empresário Hélio Gomes e vejo também, eu não sei se estará sendo picado também pela mosca azul da política, o pessoal da família Diniz, que Ercílio, André... são empreendedores, né? Grandes empresários, geradores de empregos. Não sei se eles irão fazer parte dessas articulações. Doutor Mauro Bonfim, sobre o impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff. Bem, juridicamente, existem elementos concretos para o impeachment.
ponto de vista jurídico, eu respeito muito o professor Miguel Reale Júnior. Ele até mesmo adequou a petição do ex-representante do PT, jurista Hélio Bicudo. Então, do ponto de vista jurídico, como advogado, como especialista em direito constitucional, como estudioso dessa matéria, creio que há concretude jurídica para o impeachment. Agora, não vejo um ambiente na população e no Congresso para tal. Porque, veja bem, hoje, todas as corporações são mantidas com muito dinheiro pelo governo federal. Hoje, a União dos Estudantes é mantida pelo governo federal, o Sem Terra é mantido pelo governo, até os índios, nós não temos nem índio mais para colocar, para impedir o funcionamento de ferrovias e tudo mais. Então, há uma grande corporação ligada diretamente ao governo federal e isso faz com que não haja pressão popular. A pressão popular é o caldeirão, é a panela de pressão para o impeachment. Então, se não houver pressão popular, como aconteceu no caso do presidente Collor, onde os caras pintados, a UNE, foram para as ruas exigir o impeachment. Então, não vejo hoje o ambiente, do ponto de vista popular e político, mesmo porque temos que ter um quórum elevado de 374 deputados no Congresso, entre deputados e senadores, e com isso, juridicamente, com as pedaladas fiscais se repetindo em 2015, já em 2015 já somam 40 bilhões, a presidente da República mostrou que está perdida, tanto que agora, devidamente orientada pelo ex-presidente Lula, a presidente Dilma agora vai se contentar com o papel de rainha da Inglaterra. Ela ficará apenas nas amenidades, fazendo viagens ao exterior, deixando com que você fica defendendo aí, né? A economia seja tocada pelo Levi, pelo ministro Levi, e agora entregou a coordenação política para o Jacques Wagner, ex-governador da Bahia, que já se encontrou secretamente com Eduardo Cunha para um grande acordão, entre aspas, é lamentável. Tipo assim, eu não vou te arrebentar, eu sei que me arrebenta. Salve o meu que eu salvo o seu. Hércules, parabéns pelo seu programa. Eu queria que você perguntasse ao Dr. Mauro Bonfim, escreveu seu nome certo, tá? Aqui, ó. Perfeito. Com M também, antes do F. Mauro Bonfim, o que ele achou do lançamento da pré-candidatura da advogada e professora Rosemary Mafra para a prefeita de Valadares? Acho altamente positivo. Eu admiro muito o trabalho da Rosemary. É uma advogada, uma colega que tem grande atuação comunitária, social, já se candidatou a vereadora aqui na cidade, muito bem votada. E muito bem, Rosemary, é assim que se constrói. Ela está no PCdoB. O PCdoB é um partido hoje que faz parte da base de sustentação do governo municipal. Então é importante que os partidos tenham essa oxigenação do ambiente político e que esse pluralismo, essa diversidade de partidos faça com que no primeiro turno lance as pré-candidaturas. Agora, então eu quero parabenizar a Rosemary Mafra por essa iniciativa. Já vou até convidar ela para estar aqui como pré-candidata. Se lançar como pré-candidata. Deixa eu ver essa pergunta aqui. Renato Fraga para prefeito. Pelos comentários na liderança do PMDB na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o PMDB em Valadares deverá mesmo ter a candidatura própria. O nome mais cotado é do presidente da legenda, Renato Fraga. Segundo informações, o grupo que defende a candidatura própria de Valadares teria apoio dos deputados João Magalhães, Celise Laviola, Cabo Júlio, entre outros, que teriam influência na cidade. Outro fato curioso é a disposição do deputado PMDBista Leonardo Quintão abrir mão da disputa na capital para viabilizar a candidatura do sogro em Valadares. Parece que tudo está conspirando a favor de Renato Fraga, inclusive com a indicação de seu nome para participar da direção estadual do PMDB, a qual Renato Fraga vai estar às 17 horas aqui. Bem, eu admiro muito também a personalidade política do Renato Fraga. Ele agora realmente é fortalecido com a participação na executiva estadual do PMDB
E é claro que fica um pouco temerário e até antiético ficar abordando questões de outros partidos que nós não temos tanto conhecimento, mas o Renato, ele terá aí que se entender com outra grande expressão local do partido, que é o Edivaldo Soares. Sem dúvida alguma, os dois são hoje nomes falados no PMDB. É um homem excelentíssimo, na minha opinião, e um bom nome para ser prefeito e governador Valadares. Eu vejo isso, o senhor entende isso também? Tenho muita simpatia pelo Edivaldo, acho que ele provou aí, foi pré-candidato a deputado estadual, foi bem votado na cidade. Realmente o PMDB, com Renato Fraga ou Edivaldo Soares, estará muito bem recomendado, salvo se o meu dileto Zé Altino Machado não viesse também para as hostes políticas da qual ele está afastado. Ô Mauro, eu tenho que mostrar aqui agora um homicídio que tem em Valadares, porque está terminando o programa. Senão, obrigado, meu amigo Rildo do Hospital. Deixa eu partir minha água com o Mauro aqui, que nós parte é assim mesmo. Ô meu amigo Walter, coloca pra mim, fazendo favor, homicídio no bairro Jardim do Trevo. Homicídio essa noite no bairro Jardim do Trevo. Coloca na tela, eu quero ver a foto do rapaz aqui também. Mais um rapaz vítima de homicídio na nossa cidade. É uma situação tanto quanto lamentável. Esse rapaz aí foi vítima de homicídio no bairro Jardim do Trevo. Uma situação tanto quanto lamentável. Rapaz apelidado de madruguinha, né? De madrugada. Segundo informações, envolvimento com drogas, esse rapaz foi alvejado com um único tiro na cervical e veio a óbito no local, no bairro Jardim do Trevo. Quero aproveitar a audiência dos políticos agora que estão nos acompanhando, a presença do Dr. Mauro Bonfim, pedir aos políticos, aos vereadores de Governador Valadares, a prefeita Elisa Maria Costa, ao secretariado, que se criem projetos na nossa cidade para que se diminua a violência, porque do jeito que está, meu amigo, não pode ficar. Dr. Mauro Bonfim, cada vez que passa, são mais jovens sendo ceifados pela violência na nossa cidade. É uma situação tão... No caso, se o senhor fosse... Pode deixar essas fotos passando aí? Caso o senhor fosse prefeito, qual seria um projeto de imediato para que se mudasse essa onda de violência na nossa cidade, doutor Mauro? Tudo passa pela educação, meu caro Hércules. Então, escola em tempo integral é decisivo. Ponto positivo para a Elisa, né? Escola em tempo integral, onde os jovens vão ter aulas de esporte, de artes plásticas, de cultura, de música, de teatro e uma inteligência, um planejamento estratégico com reuniões constantes. O povo acha que isso é só polícia, não é só a polícia que resolve, não, associação de bairro, o padre, o pastor, as lideranças comunitárias, né? Não, e outra coisa, a falência do sistema penitenciário. O sistema penitenciário hoje, ele não é falido, comporta, falido. As cadeias, as prisões estão É porque preso não vota, doutor Mauro. Isso, estão prestes a explodir. E se as prisões explodirem, nós teremos uma guerra civil no país. Se as prisões explodirem. Então, não se pensou nesses últimos anos num sistema penitenciário, numa privatização, talvez, do sistema penitenciário. Eu sou a favor dessa privatização. Como nos Estados Unidos e funciona super bem. Exato. E também a questão da integração das polícias. E outra coisa, a legislação penal no Brasil, o funcionamento do sistema judiciário. Nós não temos juízes, os juízes estão abarrotados de processo e a legislação penal hoje é muito benevolente com os bandidos, entendeu? A polícia prende, o juiz tem que soltar. O delegado faz o flagrante, o PM prende, o delegado faz o flagrante, o juiz vai ter que soltar. Doutor Mauro, coloca pra mim agora aí, meu amigo Walter, o rapaz que esfaqueou o outro. Coloca aí a sonora com o policial e a entrevista que eu fiz na delegacia de Polícia Civil agora pela manhã. Rapaz que deu uma peixeirada no outro e eu perguntei a ele na cela. Falei, rapaz, por que você fez isso? Ele falou, o cara deu um tapa na minha cara. Meu amigo Walter, o homem das pernas grossas, coloca na tela do Veracidade esse rapaz que esfaqueou o outro. Enche a tela, coloca aqui que eu quero ver, coloca aqui que eu quero ver. Olha a chegada dele aí, o momento que ele chegava na delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares, Cabo Marcelo Bina. Alô, Cabo Marcelo Bina, soldado Andrade e toda a equipe da Polícia Militar. Chegando com esse rapaz, Rio, rapaz trabalhador, tá, doutor Mauro? Não é bandido não, nunca foi preso. Rapaz trabalhador da Paraíba, que anda vendendo panela. Chegou, conversou, infelizmente ele deu uma facada no peito de um comerciante, errou, tá vindo pra Celinha da Amargura no exato momento aí, ó.
preso após dar facada, indo para a celinha da amargura após dar uma facada. Coloca para mim a sonora com o cabo da Polícia Militar, ou então coloca aí a entrevista que eu fiz com esse rapaz que saqueou o outro. Coloca, volta. Qual foi a prisão desse rapaz? Segundo a vítima, ele chegou no restaurante, a qual a vítima é proprietária, pediu para carregar um telefone celular, a vítima não permitiu, eles entraram em atrito e, segundo a vítima, ele se apoderou de uma faca que estava no local e desferiu um golpe contra ele, pegando ele no peito. Aparentemente a vítima estava tranquila, estava consciente, ela foi encaminhada à UPA e o autor, ele evadiu do local, nós fizemos o rastreamento, ele foi localizado e preso. Sonora aqui agora com o André. André, você está conduzido à delegacia de Polícia Civil, acusado de ter esfaqueado um cidadão. Por que você esfaqueou o rapaz? Pai, eu juro por Deus, eu cheguei lá, tá até aí dentro da bolsa aí, meu celular e meu carregador. Falei, seu Zé, tem como o senhor carregar meu celular, por favor? Aí ele veio com ignorância, eu falei, não, carreguei, por favor, eu vou saindo. Aí eu tava meio chapado, tinha tomado uma Beer Night. Tava vermelho, pode perguntar aos policiais. Deu um tapa na sua cara. Tava tudo vermelho. Mas ele bateu na sua cara? Aí tem aquele negócio de talher de pegar o de comer. Aí eu peguei, eu doido. Você pegou a peixeira e lascou a peixeira nele. Aí porque ele veio pra riba, eu fui assim, mas eu não sabia que ia pegar nele aqui não. Você tem uma voz boa? Você é cantor também, além de ser vendedor? Não sou não, eu só vendo panela, não só panela? comer fora de casa, mano. É, mas deu uma facada no rapaz. Mas deu uma facada no rapaz. Não, mas eu juro que foi porque eu quis não, porque... Não, Maria, meu... Tava suado, eu tava chapado, Beer Night. Não. E bateu na cara ainda. Eu não tava chapado de Beer Night, não. É porque eu tava, eu tava bebendo ontem, não, mas eu tava suado. Eu tava trabalhando com uma bolsa de panela. Olha o tamanho, pesa 300 quilos. Olha aí, o menino mostra aí. Aí o cara dá na minha cara, olha lá a bolsa lá. Dá na minha cara. E agora, o que vai ser da sua vida? Rapaz, eu não vou ficar preso aqui não, será? Preso mesmo, um monte de dia? Não, um monte de dia não pode não, porque eu vou embora hoje. Vai ficar mais ou menos. Dá pra ir até pra cadeia, pra penitenciário, porque foi tentativa de homicídio. Não foi isso não, porque eu não ia matar ninguém. Mas a facada acertou no peito dele. Ah, onde aqui? É. Aqui? No coração? Tá no hospital. Você pode ficar até anos de cadeia, você não sabe, por tentativa de homicídio. Não acertou não. E agora? E agora? O que vai ser da sua vida? Pegou no peito dele. Eu quero ir embora pra Paraíba, eu quero ir embora. Falta só um mês. Vamos dar continuidade que é o doutor Mauro Bonfim. Pode cortar. Você viu, doutor Mauro? Não falou da cadeia, o camarada até mudou o semblante. Você viu, Rio? Meu amigo Timonato. Corta aí pro Rio e pro Timonato pra mostrar os dois. E eu vou encerrar aqui ao lado do doutor Mauro Bonfim. Corta lá pro Rio. Pode... Isso. Esse é meu amigo Rio do hospital, pré-candidato, ao lado meu amigo Timonato. O Rio tá feliz ao lado de um cruzeirense aí, né? Essa é a alegria dele. Né? Alegria, né? Paz, né? Que a paz reine. Doutor Mauro Bonfim, eu não abordei algum assunto que deveria abordar, que nós temos tempo ainda para poder falar. Deixei de falar alguma coisa que a gente pode falar, esclarecer para a população. Eu perguntei, eu acho que eu perguntei sobre tudo aqui, Rio. Deixei de perguntar sobre alguma coisa? Nada? Deixei não? Tranquilo? Perguntou ele a avaliação dele da tua administração, né? Ué, mas é a pergunta final. Troca a trilha, volta em mim. Tira do Rio, coloca em dois bonitos aqui, ó. E deixa os outros dois bonitos lá. Isso. Troca a trilha pra mim, fazendo favor. Pra terminar o programa, doutor Mauro Bonfim. Nota do senhor de 1 a 10 para a presidente da República, Dilma Rousseff, para o governador do estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e para a prefeita Elisa Maria Costa. Começa da prefeita, Fernando e Elisa. Dá nota de 1 a 10 e o porquê da nota? Olha, eu tô dando nota 0 nos três, porque... Nota 0? Exatamente. Aumenta essa trilha aí, fazendo favor. Doutor Mauro Bonfim deu nota 0 para presidente, para o governador e para a prefeita Elisa Maria Costa, para administrador, para essa administração. Sim, atenção, porque... a primeira vez na história da Veracidade que os três tomam nota 0. A presidente da República está perdida hoje no comando do país e está totalmente perdida. Então nós temos lá uma sobrevivência da economia com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e se não houver realmente um corte total na máquina pública, esse conjunto de cargos comissionados, milhares de cargos em comissão, um custeio ministérios, uma estrutura jurássica, mastodôntica,
O governador Fernando Pimentel, com todo respeito, até agora não mostrou a que veio. Nada. Ele está só se explicando por operações da Polícia Federal envolvendo o seu nome e até de familiares seus. E quanto à nossa prefeita, lamentavelmente... Quanto à prefeita Elisa Maria Costa, doutor Mauro Bonfim dando nota 0 para a prefeita Elisa Maria Costa. Achei que você dá 1 por causa da escola em tempo integral, mas você deu 0, eu respeito. E eu creio também que é um modelo do Partido dos Trabalhadores que não convence absolutamente Você acha que o ninguém. Lula sabe dessas tramóias todas aí? Bem, E pode ser preso a qualquer momento? Olha, eu não tenho avaliações em relação à pessoa do ex-presidente Lula. Eu creio que essa operação da Receita Federal, já investigando um dos seus filhos, que tem realmente... Ele trabalhava no zoológico, né? Isso, E são agora sinais milionário. exteriores de riqueza. Sinais exteriores de riqueza, que deveriam ser explicados. Agora, eu quero aproveitar o momento do programa e dizer até à prefeita Elisa Costa que nada tenho contra a sua pessoa como mulher, como uma representante da mulher na política, que foi vereadora, Prefeito foi duas deputada vezes. estadual, prefeito 2 vezes, tem o seu valor. Mas realmente nós estamos decepcionados com esse modelo de gestão. É um modelo que não tem ajuste de lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal ela sempre foi combatida pelo Partido dos Trabalhadores e nenhuma gestão pública hoje dá um passo sem ajuste, sem lei de responsabilidade fiscal. E eu quero aproveitar essa oportunidade do seu programa, que nós que amamos Valadares temos que ter sensibilidade com a cidade. Questões como o nosso Rio Doce. Feliz numa cidade que se reencontra com o seu rio. Eu sei que pode ser um sonho, mas imagine se o Albert Seib não sonhasse, ele não criaria aquela gotinha mágica que eliminou a paralisia infantil. Nós temos que ter uma capacidade de sonhar com a dragagem do nosso Rio Doce, para que ele volte a ter a canoagem, para que ele volte a ser um rio de reencontro Você é com a capital cidade. mundial do voo livre? O pico da Ibituruna, essa montanha de rocha que Deus, na sua infinita bondade, premiou essa cidade. Campeonato Mundial do Livro. Essa questão sensível, da sensibilidade. O Teatro Atiaia, na nossa cultura... interditado. Está interditado. Então, quer dizer, eu não creio Reforma do Sucareira? Exatamente. Nós temos, até peço a justificativa da minha nota, porque eu não vejo essa gestão com sensibilidade nessas questões dos monumentos naturais, das belezas naturais da cidade, da cultura, essa cidade de potencialidades tão plenas. Ninguém precisa aqui sonhar para grandes indústrias na cidade, mas poderemos sonhar a cidade como uma ilha digital, criando empreendedorismo nessa área de edições de imagens, da digitação. Temos uma juventude aí altamente capacitada nesse campo a ponte do Rio Doce, entrada da cidade caindo aos pedaços. Exatamente. E outra coisa, também vou justificar a minha nota 0. Sou entusiasta, defensor ferrenho da duplicação da BR-381, que está parada como eu estava prevendo. E ingressarei na próxima semana com uma ação do Ministério Público Federal como cidadão para uma multa diária ao Ministério do Transporte e ao DENIT enquanto não retomar as obras da BR-381. Ingressarei como cidadão, advogado, uma ação popular no Ministério Federal em Belo Horizonte. Um abraço aqui para nossa amiga Marilene, acompanhando. Alô, Marilene, obrigado, um abraço. Doutor Mauro Bonfim, vamos remarcar uma volta sua aqui, vamos falar sobre essa crise hídrica, especificamente em Governador Valadares, o que está acontecendo sobre o rio. O rio tirou-se um avião recentemente numa profundidade de 9 metros, então tem água ainda no rio, tem que saber tirar essa água. Vamos falar se é uma incapacidade ou não da administração. Quero agradecer ao doutor Mauro Bonfim por ter vindo aqui, o nosso tempo extrapolou. Eu queria fazer com o senhor 1 hora, fizemos aí 1 hora e 50 minutos, quase 2 horas de programa. Agradecer meu amigo o Timonato, corta pro Timonato, o Timonato e também meu amigo Rildo do Hospital, pode dar um tchau aí pra câmera, vocês estão aparecendo lá, ó. Estão aparecendo ao vivo aí agora. Pode tirar essa trilha também e pode voltar aqui, ao lado do doutor Mauro Bonfim. Doutor Mauro Bonfim,
muito obrigado, viu, por ter vindo aqui, foi de grande valia. Muito obrigado e parabéns por o senhor ser considerado um dos melhores advogados do estado de Minas Gerais e conhece muito, mas muito mesmo, né? Isso aí todos são unânimes em falar. Bem, eu quero agradecer, meu caro Hércules, a todos os telespectadores do seu programa de grande audiência, e dizer a todos os valadarenses que não vamos perder a capacidade de nos indignar e nem tampouco a trilha capacidade de encerrar, de sonhar. Walter, aquela trilha da procura da felicidade. Essa cidade, como eu disse, Deus premiou Valadares com belezas naturais, esse pico em Bituruna, esse Rio Doce, esse cartão postal que emoldura a nossa cidade. Nós não podemos perder a capacidade de nos indignar e nem de sonhar. Sonhar com a cidade limpa, com a cidade alegre, com a cidade feliz, com a cidade iluminada nas suas festas natalinas, no seu aniversário da cidade. Sonhar com a volta do nosso Campeonato Mundial de Voo Livre, com a Açucareira nos legando eventos culturais, com o reencontro do nosso Rio, como lá em Londres, os londrinos recuperaram o Rio Tâmisa. Por que não podemos sonhar? Nós temos uma linha direta desse governo municipal aí com o PT a nível nacional e a nível estadual. Por que não trazer grandes dragas aqui do Denox para dragar esse Rio Doce, para desassorear o Rio Doce e fazer voltar com que a alegria volte a contagiar as almas e os corações de todas as famílias valadarenses. É isso que precisamos para a nossa cidade. Chique, hein, doutor Mauro Bonfim falou aqui, gostei, emocionei, hein? Eu sou muito emotivo. Eu agradeço o Timonato, meu amigo Rio do Hospital, doutor Mauro Bonfim, excelentíssima pessoa, extraordinário profissional. E a você, telespectador, João Emílio, que está nos acompanhando, Toninho Coelho, João Campos, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que às 17 horas eu tenho uma entrevista super polêmica com Renato Fraga Valentim. Doutor Mauro, muito obrigado. Obrigado.